eles, né, no dia de Pentecostes. Então, nós vemos aí, irmãos, que e quando nós falamos de Pentecostes, né, nós falamos no início da igreja, nós lembramos que a igreja, né, o cabeça, né, o cérebro da igreja, é o Senhor Jesus, né, já está com um projeto dessa igreja antes da fundação do mundo, né? E nós vemos aqui, no Pentecostes, né, quando o Espírito Santo vem sobre os crentes, né, agora, para habitar nos crentes, eles ligam a Cristo, né? Eles ligam a Cristo. Então, agora o cabeça, que é o Senhor Jesus, agora os crentes recebendo o Espírito Santo, ele vai formar o corpo e liga-se agora a cabeça, que é Cristo. Então, formou-se um só corpo, né? Que é o corpo de Cristo, né? Ainda nós vemos que, nesse momento, ainda era um mistério para os discípulos, né? Ainda eles, nesse exato momento, eles não sabiam ainda o que era igreja, né? Eles ainda não sabiam o que era a igreja vai ser revelado, esse mistério a Paulo, lá nas cartas de Paulo, né? Efésios, Colossenses. Mas aqui, irmão, nós vemos já, né, a formação do corpo de Cristo, né? Essa unidade, né? Cristo, o cabeça, e os crentes agora, né? Batizado com o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo habitando nele, formando o corpo de Cristo, ligando a cabeça e o corpo. Até gostaria que o irmão pudesse abrir em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, irmão, por favor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a gente vai, lá na frente, a gente vai ver também que esse batismo, né, ele vai chegar até os gentios, né, né, e nesse exato momento ainda estava somente com os irmãos judeus, mas lá na frente vai chegar até os gentios também. Os gentios também vão receber esse batismo com o Espírito Santo e vai agregar, né, a esse corpo, né? Então agora nós vemos que tanto os judeus salvos por Cristo, como os gentios que creem no Senhor Jesus, que são batizados com o Espírito Santo, eles são selados com o Espírito Santo, farão parte desse mesmo corpo, num só corpo, né? Então, nós vemos aí, muito importante, essa formação do corpo de Cristo, né? E a gente vê hoje, irmãos, que isso é muito importante, porque hoje há muitas pessoas, né, que ainda têm como conceito de igreja, né, uma denominação religiosa, né? A igreja não é uma estrutura física, né, de tijolos, né, não é um templo, né? E nós vemos que hoje, nos dias de hoje, há muita confusão, né, e esparramado na cristandade em relação ao que é a igreja, né? E nós vemos que hoje a pessoa, quando ela crê no Senhor Jesus como seu Salvador, né? Ela é selada com o Espírito Santo. E quando ela recebe esse selo do Espírito Santo, se ela crê, ela já faz parte do corpo de Cristo, né? Eu queria até que o irmão pudesse abrir Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13, irmão Vinícius, por favor. É o versículo 13. Então, aqui nós temos, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós vemos aqui, quando fala o evangelho da vossa salvação, é a salvação individual de cada um, né? A igreja, nós não somos salvos coletivamente, né? O meu filho não é salvo porque eu sou salvo, né? Então, nós vemos lá, é o evangelho da vossa salvação. E quando nós cremos, né, então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí nós passamos a fazer parte desse corpo, né, que é o corpo de Cristo. Então, e nós vemos, irmãos, que no dia de Pentecostes, né, agora, depois nós vamos ver lá na frente, que depois desse texto que nós estamos falando, aí o discurso de Pedro, né, agregam-se quase 3.000 almas, né, quase 3.000 almas já agregando a esse corpo, né, e então nós vemos o quão importante isso. E só que nesse exato momento de Atos dos Apóstolos, os discípulos ainda não sabiam o que era a igreja, né, porque era um mistério que ainda não tinha sido revelado. Tanto que lá na frente, quando a gente chegar lá no capítulo 3, nós vamos ver lá Pedro e João ainda se dirigindo ao templo, né? Se dirigindo ao templo, porque ainda eles não tinham esse entendimento, porque era um mistério que ainda não tinha sido revelado, mas Deus vai revelar para Paulo, nas suas cartas, nesse mistério, que é a igreja, né? Que foi inaugurada nesse dia, mas ela começou lá no céu, antes da fundação do mundo, com o cabeça, que é o Senhor Jesus, né? E agora ele está agregando o corpo, né? Que é a igreja dele, né? Agregando a esta cabeça. E quando nós vemos lá no livro de Coríntios, no capítulo todinho de Coríntios 12, onde nós lemos, ali vai falar cada membro com a sua importância nesse corpo, né? Seja o menor membro que for, cada um com a sua importância, muito nesse corpo, né? E vimos também, né, o Espírito Santo, né, que no qual aqui foi derramado, também distribuindo dons a este corpo, né? Dando os dons também a esse corpo. Não só o Espírito Santo dá os dons também ao corpo, mas também como eles dando uns para apóstolos, outros para os profetas, né? Outros com dons. Então, como nós vimos lá no todo o contexto de Coríntios capítulo 12. Então, também esta é a ação do Espírito Santo, né? O mesmo Espírito Santo também agindo na vida daquelas pessoas que ainda não crê, porque a palavra do Senhor fala assim, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, esta é a ação do Espírito Santo. Também como consolador individual da vida de cada crente, né? E nós temos também o Espírito Santo como consolador, consolando, né, dentro das nossas necessidades, nos exortando dentro das nossas necessidades, quando precisamos ser exortados, nos apontando para Cristo sempre, né? Então, nós vemos, irmãos, que quão maravilhoso, né? Foi esse dia, né, tão precioso, né? Essa promessa que o Senhor tinha feito lá em Mateus, né? Que ele edificarei a minha igreja, né? E nós vemos que aí no capítulo 2 de Atos, né, essa igreja inaugurada, né, e a formação do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Até aí, irmãos.